Ótimo, deu certo. Só um minuto que a gente já começa. Deixa eu só atualizar aqui o link. Só atualizando aqui o link no Face. Boa noite a todos e a todas, a todas. Já estamos começando, só um momento. Tivemos algumas falhas técnicas, mas quem nunca, diriam os nossos colegas da internet, quem nunca teve uma falha técnica nesse tempo? Só mais um momento que eu vou atualizar aqui o link. Eu vi que ainda não estão conseguindo nos acompanhar, mas só um momento. Ok. Pronto, já começaram aqui a nos ver. Um minuto. Você que já está aí nos acompanhando, nós tivemos algumas falhas técnicas hoje, mas nós já estamos aqui corrigindo. Já já a gente começa. Boa noite você que já está aqui conosco. Hoje a gente demorou um pouco, porque nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas nós já estamos por aqui. Bem, para começar, essa noite de sexta-feira, que a gente está arriscando um assunto difícil. Não é fácil esse assunto. Ele tem algumas nuances, algumas dificuldades, mas eu não sei o que é que a gente conversar sobre, o que é que a gente consegue conversar sobre o pai nessa noite. Para a gente dar esse primeiro pontapé, eu trouxe aqui um pequeno trecho de um conto do Nelson Rodrigues, Os Noivos. Então, assim, no resumo da história, o pai está dando um conselho para o filho. O filho está aí começando a namorar, se enveredando nesses caminhos, e o pai dá um conselho. Aí, esse filho vai falar para a namorada dele o quanto ele acha impressionante o pai dele. E aí ele diz assim, você viu meu pai? O que é que tu acha? Aí a namorada, meio assim, achando esquisito o negócio, diz assim, eu também tive uma impressão profunda do seu pai. Ele diz assim, tu concorda com meu pai? Ela diz, concordo. Aí, pouco antes de se despedir da namorada, Salviano batia no peito e diz assim, dizem que ninguém é infalível. Pois eu vou lhe dizer um negócio. Meu pai é infalível. Infalível, no puro. Tu percebe isso? Infalível. Eu fiquei com essa palavra ecoando assim na minha cabeça, porque parece assim que, de uma certa forma, a gente coloca o nosso pai num lugar assim que não tem falha. Como disse aqui o Salviano, meu pai é infalível. De todo modo, do muito que se fala sobre o pai, sobre a ausência, sobre a presença, parece que a gente tem mais perguntas que respostas. A gente está num declínio dessa função, o que é que significa o corpo de um homem dentro dessa função paterna? Será que é preciso um homem para que haja um pai? São algumas perguntas que a gente vai falar sobre elas aqui nessa noite. Aí, para a gente bater esse papo, Mardoni já está aqui comigo para a gente tentar conversar um pouco sobre esse assunto, que, como eu coloquei lá na chamada, eu disse para vocês que ele é tão antigo quanto é inquietante. Porque na nossa história, na música, na literatura, está cheio de enredos que falam sobre o pai, que tenta contar uma história sobre o pai, sobre um pai que dá um nome, sobre o pai que faz uma transmissão. Eu estava agora me lembrando, Marconi, da música que naquela mesa que ficou famosa, na voz do Nelson Gonçalves, e também na de Altemar Dutra, porque quem for aí das novas não vai saber do que eu estou falando, mas vale a pena trazer esses mestres aqui para a nossa conversa. E quando o Nelson vai cantando, ele vai dizendo, naquela mesa, ele me contava histórias que eu trago na memória. Então, mais do que o filho, eu virei um fã. Então, nós podemos dizer assim que o pai, no nosso imaginário, na nossa lembrança, ele tem assim um lugar fundamental. Bem, não é um assunto fácil, mas vamos ver o que é que a gente consegue fazer nessa noite.
Alô? Madonna está me ouvindo? Oi, boa noite, José. Vocês estão vendo que de vez em quando eu estou tendo alguns problemas com a internet, mas acontece. Nada, quem nunca? Estou te vendo, Mardoni. Ok. Você mandou o link para o IF Online? Estou fazendo isso, viu? Enquanto eu estiver okay. eu vou atualizar todo mundo, que a gente teve essa falha, Tudo bem. Muita gente mandando mensagem. Mas a porque me perguntaram aqui. Sim. A palavra está com você, Madonna. Enquanto isso, eu vou atualizar aqui os nossos grupos com o nosso link atual. Tá bem. Boa noite. Primeiramente, boa noite para você, Macedônia. Obrigada. Boa noite a todas as colegas, todos os colegas que possam estar aí. Eu acho que tem algum microfone aberto com... Meu? Barulho, não sei. Um barulho de música tá bem alto. Não, a música é aqui mesmo, é um piano aqui. É aí mesmo. Tá, ok. Deixa eu dar uma baixada. Pronto. Então, você começou falando duas coisas que eu quero comentar. Posso comentar. A primeira, você disse que o assunto é difícil, né? É mais fácil falar sobre o que é um pai do que ser um pai. Em psicanálise é sempre complexo, porque os assuntos são sempre muito cheios de conexões, mas o mais difícil mesmo é ser um pai, exercer uma função paterna. Falar, por mais difícil que seja, ainda é mais fácil. A outra coisa que você disse, você fez uma pergunta provocativa aí, se é preciso um homem para que haja um pai, não foi? Já começando empurrando logo o pé no bucho, né, de Raquel no Ceará. A gente pode começar a conversar sobre isso dizendo o seguinte, que é preciso que haja uma mulher para que haja um pai. Não necessariamente um homem, mas é preciso que haja uma mulher, um sujeito feminino que autorize diante daquele que ela põe no mundo, que ela traz ao mundo, autorize um outro sujeito nessa função paterna. Se esse pai é um homem ou não, isso é secundário. Na nossa cultura, na nossa civilização, historicamente, até esse momento, mas já não é tão assim, já não é mais predominante, até aqui tem sido costumeiramente um homem nessa posição. Mas nós estamos já há algum tempo num momento histórico na cultura onde isso não é mais necessariamente assim. Perfeito. Olha, você me pegou, viu? Você me pegou, porque quando você falou aí, você trouxe um comentário fundamental, né? É
preciso que haja uma mulher, que essa mulher reconheça ou autorize ou permita que um outro ocupe esse lugar. E aí, se é homem, se é mulher, é outra história. Não chega a ser importante, fundamental. Eu vou trazer aqui, para a gente iniciar, eu quero dar as boas-vindas aos pacientes e às pacientes que estão aí, né, que nos aguardaram, apesar do nosso atraso. José André já está aqui com a gente, Rimoniele, bem-vinda. Nós temos aqui também a Alice, a Áurea. Bem-vindos a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu estava aqui nas minhas, pensando, né, porque se a gente não dá para ter respostas de imediato sobre esse tema. E aí eu estava lendo aqui alguns artigos e alguns textos sobre o pai, e eu localizei aqui um texto de Freud, de 1914, que ele é intitulado da seguinte forma. Me aguenta aí, meu povo. Ele diz o seguinte: algumas reflexões sobre a psicologia do escolar. Tem um trecho que ele fala sobre a função do pai, eu vou utilizar dessa forma a frase, e me deixou intrigada. Eu quero comentar com vocês que estão aqui. Do seu quarto de criança, o menino começa a vislumbrar o mundo exterior e não pode deixar de fazer descobertas que solapam a alta opinião original que ele tinha sobre o pai e que apressam o desligamento de seu primeiro ideal. Descobre que o pai não é mais o poderoso, mais sábio, mais rico dos seres. Ele fica insatisfeito com ele e aprende a criticá-lo, a avaliar o seu lugar na sociedade. E então, em regra, faz com que ele pague pesadamente pelo desapontamento que lhe causou. Tudo o que há de admirável e de indesejável na nova geração é determinado por esse desligamento do pai. Freud, em 1914, falou sobre o desligamento do pai. É algo aí que cai nessa relação, nessa imagem que eu faço do meu pai. Achei isso interessante e me levou a pensar o seguinte. Nós estamos ainda em um tempo de declínio do que seja essa imagem, do que seja essa função, porque, assim, olhando pelo viés social, nós temos alguns problemas em relação à imagem, né, a imagem do pai, principalmente no nosso país, que foi aquela questão que eu já havia comentado em alguns textos meus. Nós temos 5 milhões de crianças no nosso país que não tem o nome do pai no seu registro. Para que haja esse declínio, esse desligamento, há que haver um pai, não é assim? Há que existir essa imagem, essa presença de alguém que faça esse lugar. Não sei se seria certo dizer alguém que banque o pai, alguém que faça essa função, para que haja, então, esse desligamento, esse declínio. Atualmente, nós ainda fazemos um apelo ao pai, nós ainda pedimos e esperamos e necessitamos que alguém ocupe esse lugar. O que é que você pensa sobre isso? Eu queria lhe pedir para você guardar essa última pergunta anotada aí para você, que eu estou sem papel e lápis aqui, se nós ainda fazemos um apelo ao pai. Eu queria deixar essa questão separada para depois. Beleza. Mas a questão que você enunciou agora, esse desligamento do pai, ou esse momento de destituição da figura do pai que a criança faria, isso tem a ver com a primeira colocação, da sua primeira colocação, a leitura do trecho da peça do Nelson Rodrigues, né? De um pai infalível. Eu acho que o que você introduziu agora está relacionado a isso. O rapaz na peça diz: você não viu que o meu pai é infalível? Né? Bem, veja só, eu acho que o pai, de algum modo, deve permitir que um filho, seja um filho ou uma filha, não interessa, possa, em algum momento, pensar que o pai é infalível, por causa de um certo desamparo
que é o sujeito, na sua constituição, nos primeiros momentos da sua vida psíquica, ele precisa, de algum modo, de uma ancoragem, de um gancho aonde ele possa se sustentar. Nesse sentido, é preciso que o pai, para o filho, possa ser infalível. O problema é que o pai não pode acreditar muito nisso. Não deve, pelo menos. Um pai não deve acreditar piamente que ele seja infalível. Porque isso o tornaria um pai insuperável, não simbolizável. Né? Um pai que jamais morreria. Um pai todo potente, cuja presença implicaria num achatamento do sujeito, numa dificuldade grande para o sujeito se constituir. Né? Essa é uma questão. Por trás disso, porque esse pai não deveria acreditar-se completamente infalível, está uma questão que Lacan aponta, que é uma passagem interessante no Seminário 5, onde ele fala sobre o Édipo, a estrutura do sujeito, a partir do Édipo. Ele diz que o pai, em determinado momento, precisa sustentar a potência fálica, ou seja, de uma certa potência que você chamou de infalibilidade no começo. Sim. Uma certa infalibilidade, né? Ou seja, uma certa potência fálica. No entanto, ele diz, essa é uma posição delicada porque ela é insustentável. Ele diz até que o pai, nesse momento de sustentar a potência fálica, tem um quê de ridículo, porque ele sustenta ter algo que ele mesmo sabe que não tem. Porque todo mundo, se não for um impostor ou completamente maluco, vou dizer esse termo assim informal, sabe, todo mundo, se não for um impostor ou maluco, sabe que de fato, não tem essa potência fálica toda que a sua função lhe pede. Então o pai é chamado a sustentar uma função de certa potência, sabendo, no fundo, que ele não a tem, não a possui. Por isso que eu disse no começo, e se eu estiver ficando muito teórico, você me avisa, corta aqui minha fala, por isso que eu disse no começo que não é preciso necessariamente ter um homem para que tenha um pai, mas é preciso ter uma mulher. Uma função. Está tendo um eco? Já resolvi, pode arrochar. Tá, tudo bem. É preciso ter uma mulher, porque é preciso ter uma mulher no lugar da mãe que tenha passado pelo seu próprio Édipo e que tenha reconhecido um pai como função para ela. Porque se ela não passou isso, se ela não experimenta isso, ela não pode autorizar um pai para o seu filho. E ela se torna uma mãe totalizante, uma mãe capaz de produzir um quadro complicado para o filho, um filho psicótico, por exemplo. Né? Então, não sei se respondi a tua questão dessa potência do pai, dessa infalibilidade do pai, mas é preciso que o pai não acredite ser infalível. A questão que eu pedi para você deixar para depois, você perguntava se nós ainda fazemos um apelo ao pai, né? Você começou perguntando se essa função está em declínio. Eu acho que está. Eu acho que está em declínio desde Freud. Eu acho que Freud, quando inventa a psicanálise, já está, de alguma maneira, contemplando na obra dele esses efeitos primeiros do declínio da função paterna, que vai aumentar esse declínio, vai se
se alargar ao longo de todo o século XX e agora nesse início do século XXI, em particular. Não é apenas uma questão sociológica, uma questão da cultura, não é apenas isso, mas é uma questão na estrutura do sujeito. Uma das marcas desse declínio da função paterna que nós temos hoje são essas formas clínicas mais recentes, que, na verdade, aparecem por uma falha, não do pai, mas da função paterna, por uma falha na inscrição da função paterna. Que a grande questão da inscrição do nome do pai, e aí eu não estou falando da palavra, do nome próprio, mas dessa função que interfere na relação do filho com a mãe, no primeiro momento coeso demais entre os dois. Essa função ela é chamada a colocar limites para o sujeito. Limites de até onde ele pode gozar, de até onde ele pode ir com o outro e com ele mesmo, né? Então, quando você percebe hoje que há uma série de situações em que o sujeito vai muito além do possível consigo mesmo e com o outro, invadindo o outro, na violência, por exemplo, na violência sexual, mas na violência política, na violência de toda a natureza. E a ele próprio. Quando ele se autoriza a gozar do corpo dele, muito além do princípio do prazer, muito mais além do que o além do princípio do prazer, ele passa a gozar do corpo dele e do outro de uma forma predatória, destrutiva e principalmente de uma forma obscena, né? Onde ele invade um espaço e o corpo do outro e o seu próprio. Para retomar... Desculpa. Pode falar. Continue. Estou falando demais? Não. Para retomar, por último, a questão que eu pedi para você guardar, ainda fazemos um apelo ao pai. Recentemente eu escutei uma atividade de psicanálise com uma psicanalista argentina, Silvia Amigo, em que ela faz uma observação que eu gostaria de repetir aqui, de fazer minhas as palavras dela, de que isso se faz, esse apelo ao pai se faz na cultura, hoje, justamente por essa falência da função paterna, se faz no nível coletivo, no nível político, um apelo ao pai. E quando se faz um apelo ao pai nesse campo, o pai que aparece nunca é um pai generoso, nunca é um pai castrador, porque a castração não é uma violência, a castração é a colocação de uma estrutura. A castração inaugura o desejo. Então, o pai, quando se apela ao pai hoje, um sujeito adulto apela ao pai, o que pode aparecer é um pai despótico, é um pai degenerado, um pai perverso, como esse cara que ocupa a presidência do Brasil, por exemplo. Agora citou praticamente nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente pode ver assim, né? O nosso, vou colocar dessa forma, né? Porque eu tenho que engolir, certa medida. O atual presidente, ele usou significantes para se eleger, né? Salvador, mito, poderoso. Geralmente são significantes associados à função do pai. E até mesmo chamado por pai por alguns. Isso não é novo, né? Nós temos inúmeros memes de pai Lula e mãe Dilma. Inúmeros memes. Isso significa assim? Porque tem uma frase aí antiga que rola, e às vezes a gente vê até falando aí
Se você colocar no Google é o seguinte, carência de pai. Eita, menino, vai ter tanta resposta. Carência isso, carência aquilo, né? Bem, de uma certa forma, parece que a gente se pergunta o que é a falta de um pai, né? Alguns tentam responder falando sobre a carência, que não necessariamente está associada à presença física de um pai ou não. Quando você foi falando aí do desejo, né, castração, eu fui pensando o seguinte, que quem está aqui nos ouvindo e nos vendo, que não leu ainda sobre psicanálise, pode estar se perguntando assim, mas como é que a mãe sabe que o pai pode ser tudo isso, né? Como é que aquela ligação ali entre filho e mãe, que geralmente começa assim uma cola que não passa nem vento, né? Se você soprar, não passa nada. Está coladíssimo. E o pai vem ali como um outro, né? Um terceiro, que dá de escola, aquela coisa ali que está muito junta, né? E tanto para a mãe como para o filho, mostra que há outros horizontes, né? Há outras coisas além daquela relação. Mas, de uma forma geral, a gente não escuta falar sobre isso, né? A gente não aprende na escola e muito menos na família o que seriam essas funções, né? O que seriam esses lugares. Parece que a gente tem que ir vivendo e ir se lascando, ir caindo, e levantando e ir conversando com o outro, para, de uma certa forma, a gente conseguir se entender e se localizar nesses lugares, nessas funções. Me parece que nós não aceitamos, né, de uma certa forma, que o pai esteja em declínio e a gente está usando qualquer coisa para estar no lugar, né? Então, esse apelo que nós fazemos para essa função, nós estamos usando qualquer um para colocar nesse lugar. A prova disso é que muitos chamam, quem chama a presidência até de pai. Se nós formos olhar as lives do presidente, nós vamos ver muitas frases associadas à paternidade e ao que o presidente está fazendo atualmente no nosso país. E aí casa com essa ideia da perversidade, porque quando se fala em perversidade, eu não preciso nem explicar. Qualquer pessoa que está aqui com a gente sabe entender o que é perversidade, né? Pela sua crueldade e a forma como isso chega para a gente. Bem, eu vou pensando da seguinte forma. Eu acho que a gente vai continuar apelando ao pai. Mas a questão é, de que forma, né? E por que dessa forma que nós ainda estamos fazendo? Inclusive, o José, enquanto você falava, ele colocou uma questão. Ele colocou assim, quais são os nomes do pai? E quais são os nomes do pai? Porque na nossa divulgação, eu tinha colocado assim, eu até lembrei, né, da nomeação, né, o pai que dá um nome. Por exemplo, meu nome, Macedônia Mardoni, quem deu ele foi meu pai. O pai gostava dos nomes exóticos, diferentes, né? Aí, eu sou Macedônia, aí meu irmão é Marcabeu, minha irmã é Marduquel. Foi o nosso pai que deu o nosso nome. Quer dizer, eu nem sabia que eu ia sofrer tanto na face da terra e eu já fui suposta, né, por um pai, uma filha. Vem cá, Macedônia, vem cá, minha filha. Então, assim, todos nós que estamos aqui, nós somos supostos pelo nosso pai ou pela nossa mãe, né, nos dando o nome. E isso, ao mesmo tempo, parece que para mim, assim, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim tem uma dupla vertente. Pode ser bênção, pode ser praga. Pode ser presente, mas também tem peso. Parece que quando a gente vai vivendo, vamos tendo que fazer escolhas entre aquilo que o nosso pai ou a nossa mãe nos deu e aquilo que a gente quer ficar. E aí, Mardoni? O José disse assim, quais os nomes do pai? O que é que você pode falar sobre isso? Eu falei muita coisa. Adiantando. Foi mesmo. Foi mesmo. Eu espero que você tenha anotado algumas delas aí para a gente poder retornar. Anotei. Adiantando um pouco a questão do colega que perguntou quais são os nomes do pai, fundamentalmente é um.
e não é uma palavra. Tá? O nome do pai, em psicanálise, do ponto de vista lacaniano, o nome do pai é o equivalente à instauração da lei da castração. O nome do pai é uma lei que se instaura a partir do desejo da mãe, regulando esse desejo no sentido de que a mãe não pode reincorporar a sua cria, o seu filho. Ou seja, por mais que a mãe tenha uma ilusão de completude, porque carregou no ventre 9 meses e agora tem nos braços esse produto, por mais que ela se julgue em algum momento, inconscientemente evidente, completa e toda com esse produto, um determinado momento em que se coloca para ela uma impossibilidade de reintroduzir o seu produto. E se coloca para o filho, para a criança, já disse, mas vou repetir, não tem que ser um menino, pode ser uma menina, não interessa, e que se coloca também para a criança a impossibilidade de se permitir reintroduzir pela mãe, de se permitir ser para sempre apenas esse produto imaginado pela mãe. Isso é fundamentalmente o estabelecimento, a inscrição daquilo que nós chamamos nome do pai. Né? É uma lei simbólica, a castração é uma operação simbólica, é uma lei simbólica, que transforma esse filho, que é um objeto que supostamente completa a mãe. Portanto, nesse momento inicial, a gente pode brincar um pouco dizendo que os dois estão loucos, porque uma acha que tem tudo e o outro acha que é tudo para aquela uma, e que os dois são um, né? Isso é uma espécie de loucura. Então, a inscrição do nome do pai é justamente a intromissão de um terceiro elemento que faz com que a mãe olhe para alguma coisa, dirija o seu olhar para alguma outra coisa que não seja aquela criança. E é por isso que não é preciso que haja um homem para que haja um pai. Pode ser uma mulher. Pode ser que a mãe tenha como objeto de interesse uma mulher. Um objeto amoroso, um objeto sexual, uma outra mulher. Pode ser a condição que ela tem de trabalho, de produzir, de poder sustentar a família. Às vezes, e é muito comum no nosso país, muitas mães são sozinhas, são solteiras, ou, enfim, e tem que sustentar a casa e os filhos. Então, o trabalho, ter que voltar para o trabalho, pode ser uma função paterna nesse sentido. O estudo, voltar para a escola, para a universidade, para o mestrado, não sei para onde, também pode ser isso. Então, uma pessoa pode ser isso. E essa pessoa pode ser um homem, pode não ser um homem. Então, isso é basicamente o que nós chamamos de inscrição do nome do pai, né? Que não é uma palavra, mas que é uma função, uma lei simbólica. Sobre o que você disse no começo, essas figuras identificadas com o pai, você falou esse cara que está na presidência e falou do Lula e da Dilma. Eu não vou dizer o nome dele, porque eu não vou botar o nome dele junto com o nome do Lula e da Dilma. Mas seria bom que nenhuma dessas figuras públicas, nenhum desses políticos, presidentes, ou seja lá o quê, se tomasse a si próprio como pai, ou como mãe, no caso de uma mulher. Porque isso é uma identificação que é mais ou menos oferecida pela própria estrutura
para o sujeito na condição de grupo, na condição de massa. Quando os sujeitos estão em grupo, é possível alguém se apresentar e catalisar essa identificação com uma figura paterna que se oferece na própria estrutura do sujeito. Muitos políticos, através da história, fizeram isso. O que fez o uso mais absurdo, mais imoral disso foi Hitler. Mas, além de Hitler, Mussolini fez isso. Além de Mussolini, outros governantes pela história afora, pelo mundo afora, fizeram isso. Getúlio no Brasil, Perón na Argentina, e outros tantos. Né? Comum, hoje, recentemente, tornou-se muito comum colocar o Lula nessa condição de um presidente populista que se apresenta, ou que se apresentava como um pai. Né? Eu penso, aqui com os meus botões, que o Lula não acreditava nisso. Não que eu possa saber o que o Lula acredita ou deixa de acreditar. Estou falando da história recente do país e de quem realmente se colocou acreditando por uma manobra de impostura, se colocando na função, no lugar do pai. Não foi o Lula, é esse que está aí agora. E que isso tem a ver com a função paterna, e é preciso que, eu volto a dizer, é preciso que haja uma mulher que tenha tido um pai. Né? Um pai, não no sentido. Você falou que o pai está em declínio. Não é o pai, é a função paterna. Mas ao mesmo tempo que. Não sei se deixei alguma das questões que. Massa, não, tá massa. Mas ao mesmo tempo que essa função ela pode estar decaindo, o apelo não decai, né? O apelo, ele não declina. Não sei, talvez não seja. Talvez a gente tenha que caminhar. Bem, o apelo ao pai. Eu tinha esquecido dessa questão, mas aproveito agora a questão do apelo, né? Você dizia assim que nós continuamos apelando ao pai. Eu acho que esse apelo ele sempre está, de alguma maneira, ele sempre está possível, né? É um apelo enganador, é um apelo a uma ilusão. Porque esse pai ao qual se apela não é o pai da castração, não é o pai da lei simbólica. É um outro formato, é um pai de uma identificação imaginária como um pai todo potente. Né? Então, esse apelo, ele haverá sempre, porque faz parte daquilo que Freud colocou como sendo a psicologia dos grupos. De alguma maneira, nos grupos, o sujeito perde uma parte da sua estrutura de sujeito e compõe uma massa cuja função mais conhecida é essa de fazer uma identificação maciça com uma figura que se oferece nesse lugar. Agora, do nosso ponto de vista, porque isso tudo tem a ver com a psicologia dos grupos, mas a psicanálise não é uma psicologia de grupo, e nem tampouco uma teoria política, embora nós estejamos sempre, como qualquer atividade humana, qualquer pensamento, qualquer corpo de ideias humanas esteja, de alguma forma, inserido naquilo que se chama polis, que são os desdobramentos de uma vida que não é apenas uma vida vivida como organismo, mas de uma vida que produz ideias. Né? Nesse aspecto, esse apelo, e é isso que a psicanálise opera quando alguém se submete a uma análise, é de abrir mão desse apelo. Um sujeito pode entrar numa análise de algum modo, fazendo um apelo ao pai. Né? Alguém pode tomar um analista ou uma analista, não tem essa coisa do gênero, não é muito importante para a psicanálise. A questão
nós usamos uma outra categoria que é o sexo, no lugar do gênero. Não interessa muito se é masculino, ou melhor, não interessa muito se é homem, mulher, se é bissexual, homossexual, transexual, queer, seja o que for. As nossas questões nessas relações é uma questão de sexo. Um lugar masculino e um lugar feminino. E não tem um melhor do que o outro, nem tem um mais aparelhado do que o outro. Não se trata disso. Se você tem alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouco mais, vai ver que nem Freud, nem Lacan favoreceram posições machistas. Essa história do falo, o falo para a psicanálise é um significante. O falo não é um órgão. Né? Então, retomando, esse apelo que você falou desde o início e por último você recolocou, sim, ele está sempre presente, está sempre na agulha. As pessoas fazem esse apelo ao pai. A análise trata de fazer um sujeito ver que o pai não está lá, para que se possa fazer um apelo a ele. Quando um sujeito atravessa uma análise, ele sabe que não há um pai para ele apelar mais. Agora, isso não é a falência nem o declínio da função paterna. Isso é o esvaziamento de uma fantasia imaginária de que pode haver um pai na terra ou no céu que venha resolver os nossos problemas. Isso, uma análise, ajuda o sujeito a abrir mão, a perder. Agora, o pai como função, o pai como função simbólica, o pai como lei simbólica, esse estará lá sempre. Inclusive, Freud nos ensina que quanto mais morto ele está, mais vivo ele é, mais operante ele é. O pai não tem que estar vivo, de carne e osso, para que ele opere como pai. Ele pode ter morrido e, ao morrer, se inscrever ainda mais como uma lei simbólica, justamente porque ele falta. Por isso que o pai, eu dizia no início, não deve acreditar completamente que ele é infalível, para que ele não se torne um pai insuperável na vida e após a morte. É terrível isso, quando um pai se coloca de uma maneira insuperável para um filho ou uma filha, porque mesmo depois de morto ele fica como um impedimento. Isso um pai não deve fazer. Isso que você falou me soou até poético. Me parecia até que eu estava assim, escutando uma poesia. Porque parece que, de uma certa forma, essa nossa relação com essa metáfora, né, com essa história que nós necessitamos, desse nome, né, dessa função, ela nos atravessa entre amor e dor. Porque, apesar de fundamental, não é fácil ou simples. Cada um de nós se reconhece nisso que nós estamos conversando aqui, mesmo que a gente não fale detalhes, né? Mesmo que a gente não consiga exemplificar, porque aqui não se trata de explicar alguma coisa, mas de reconhecer a história de cada um que atravessa esse percurso que nós estamos falando aqui. Eu até tinha escrito assim, né? Que significa falar o pai é o nome de pai, o nome do pai. Eu perdi, desculpe, você pode repetir o que significa? Na hora, porque quando eu estava pensando na nossa conversa, eu escrevi alguns pontos. E quando eu estava pensando no pai como o nome do pai, eu tinha escrito assim: o pai declina, mas também está presente. Sim. E tem a ver com essa parada massa que você trouxe, né? E não necessariamente não necessariamente é necessário, é maravilhoso. Esteja vivo, né? Para que esteja
com essa função atuante. E isso, assim, é de uma maravilha, ao mesmo tempo, assim, provocativo nós pensarmos sobre isso, porque nos tira de uma série de amarras que, se a gente for para um discurso de corpo, para um discurso de presença, né, como se a gente dependesse de que haja um pai na realidade para que essa função exista. Então, de uma certa forma, falar sobre a metáfora do pai, o nome do pai, como colocou o José na pergunta, nos dá uma certa liberdade, né? É um outro caminho, um outro olhar. Então, Lacan, eu até escrevi assim, Lacan trabalha com a metáfora e com o significante. O pai é o terceiro que impõe a alteridade. Há esse outro, né, que me permite que eu nem me veja como o tudo, nem que veja esse tudo naquele primeiro em que me desperta o amor, né? Naquela primeira relação que eu estou ali colado ou colada. Aproveitando aqui que a gente está falando disso, eu vou trazer aqui dois comentários que as pessoas que estão aqui nos vendo trouxeram, que a Thay Feitosa, a Thay colocou assim: o pai é uma presença estruturante em nossos afetos, em nosso gen, em nossa ancestralidade, na criança interior que nos habita. E a Márcia, enquanto você falava, colocou o seguinte: não existe A de A. Então, o que seria o pai e da mãe de um infante? Dá as boas-vindas aqui a Cassandra, que já está por aqui, a Thay, a Márcia, a Marcabeus, meu irmão também está por aqui, e todos que estão aqui acompanhando na véspera do Dia dos Pais, né, minha gente? Vocês estão vendo aí que o pai é muito mais que um presente no domingo, né? Esse pai é outra coisa, é outra coisa. Mas é massa que a gente está podendo conversar sobre essa função, sobre esse lugar dessa forma, porque é diferente, né, do que está dizendo na retomada econômica. Aqui é outra história. Mas que bom que a gente está podendo ter nessa noite de sexta-feira esse papo. Madonna, o que é que você acha aqui dessa colocação, né, da Márcia? Né? Não existe A de A. Então, que seria o pai e da mãe de um infante? O que é que me traz aí esse comentário? Primeiro, o comentário da Thay, né? Thay? É isso? Acho que é Thay. Thay Feitosa. É estruturante. Ela traz a função do pai como estruturante. Exatamente. Embora ela tenha colocado em outros termos, que não os da psicanálise, né? O pai está no gen, o pai está agora na história, mas é isso mesmo. Eu acho que o pai é estruturante. O pai, a estrutura de cada sujeito depende da inscrição do nome do pai. Se ela acontece, se a castração opera no sentido simbólico sobre um objeto imaginário, fazendo com que o sujeito deixe de ser esse objeto para se tornar um sujeito, então a estrutura depende da inscrição do nome do pai. O pai, por sua vez, depende da mãe. O pai no sentido do nome do pai. É preciso Sim. que a gente possa, de alguma forma, separar o fulano que é pai da questão. Porque o pai não está em declínio, ou alguns pais estão em declínio, né? Os pais envelhecem, ou empobrecem, ou perdem alguma coisa na vida. Mas o que nos causa hoje trabalho de produzir teoria de um trabalho clínico é o declínio da função paterna. Sim. Mas a Thay tem razão de que o pai é estruturante. Eu só fiz a ressalva de que ele depende da mãe para não ficar fazendo uma fala de louvar apenas o pai, como se o pai fosse a função mais importante. O pai depende da mãe. E aí a gente entra na questão dessa outra colega, que eu esqueci o nome agora, Márcia, que colocou a questão em termos lacanianos, assim, bem da álgebra lacaniana, do grande outro, do A. Não há outro do outro. E então, como fica a questão da função paterna,
Acho que foi mais ou menos isso. O que é um pai para uma mãe, algo assim, né? Que seria o pai da mãe de um infante. O pai da mãe. Ah, o pai da mãe. Sim. Uhum. Então, o que seria o pai da mãe? Claro. É exatamente o que eu falava naquela hora, há pouco. Não existe outro do outro, não há um grande outro do grande outro. Então, o que está em questão no Édipo é exatamente o pai da mãe. Até onde essa mãe, que está nesse momento integrando o Édipo de um sujeito, até onde ela tem a sua própria inscrição do nome do pai como uma operação razoavelmente realizada, pelo menos. Né? Então, quando eu disse que não é preciso um homem para que haja um pai, é preciso que haja uma mulher, é porque há o sujeito, a posição que autentica um pai no Édipo, a posição que permite a um pai sustentar a função paterna, é a posição da mãe. Para que uma mulher possa sustentar que um homem, um pai, seja ele homem, mulher, o que for, para que esse pai possa fazer essa inscrição no psiquismo do filho, essa lei simbólica, para que uma mãe possa permitir isso, é preciso que isso tenha sido realizado nela, Sim. no seu próprio Édipo, entende? Não é fácil para uma mulher que acaba de parir uma criança, acaba, que eu digo, não é só nos primeiros momentos, mas nos primeiros tempos. Não é fácil para essa mulher abrir mão dessa crença imaginária de que está completa, de que tinha o rei na barriga, como se diz na expressão idiomática, de que aquilo que ela carregava lá dentro, que agora está aqui fora, de que aquilo torna ela e a criança um ser indivisível. Essa é uma ilusão muito satisfatória para uma mulher, mas ela é uma ilusão enlouquecedora, porque ela não é verdade. Não é um. Sim. Aqueles dois não fazem um. Então, em algum momento, ela precisa abrir mão disso e poder olhar para outro lugar, para outra coisa. Por isso que todas as vezes que alguém me indaga ou questiona sobre essa suposta condição machista do Édipo na psicanálise, eu gosto de falar disso porque não há nada aí em termos de machismo. Porque o que é preciso é que uma mãe abra mão de uma posição enlouquecedora para ela e para a criança e possa olhar para outro lugar. Como eu disse, pode ser uma mulher, pode ser um trabalho, pode ser um emprego, pode ser um estudo, um interesse, pode ser qualquer coisa. E pode ser um homem também. Na nossa cultura, até hoje, até aqui, mais ou menos até agora, tem sido comumente um homem na vida de uma mulher. Mas isso não é mais verdade. Isso não é mais absoluto. Isso não é há algum tempo e cada vez menos isso é assim. As mulheres que têm companheiras, mulheres, estão tendo filhos, estão adotando filhos, ou então estão mesmo engravidando e tendo as suas próprias crianças, e não é necessário pai, homem, para isso. Né? Aí a gente volta à primeira pergunta, que eu já joguei logo. Eu já cheguei logo, foi empurrando tudo com força. Será que é preciso um homem para que haja um pai, né? Ou seja, quem acompanhou o nosso papo hoje já se ligou que a questão do pai não se trata de masculinidade, de corpo másculo,
de força, né, de que Tami não vai ser pai. Só quem vai poder responder se Tami é pai ou não é o filho. Você estava até conversando aqui esses dias. Só vai poder responder o filho ou a filha. Né? Quem está de fora não vai poder dar essa resposta. E só Na vai verdade, responder a mãe, né? Não tem nada a Sim. ver com pênis. Eu acho que, assim, essa nossa conversa está fazendo um bem à humanidade, porque quem vê essa conversa hoje vai começar a descolar o pai de pênis, vai começar a descolar o pai de um corpo masculino. Já vai ter avançado bastante, né? Porque vai sair desse papo raso de que se não tiver um homem, não vai ter pai. Eu acho assim que esse vai ser um dos grandes aprendizados para quem puder, né, pensar sobre isso, porque também não é uma coisa fácil de pensar, né? Não é fácil. Principalmente assim num país como o nosso, muito religioso, né? E determinadas questões não podem ser questionadas, né? Determinadas afirmações. Então, para muita gente é muito difícil pensar e repensar isso sem ser um lugar fixado por um órgão, né, no corpo. Mas quem conseguir, avante. A Cassandra está até colocando assim, é necessário um terceiro que ocupe a função. Foi, Cassandra, a gente falou um pouco sobre isso, né? De terceiro ou a terceira, a gente não sabe, né? E eu gostei, Barbara, que tu destacou essa parada aí, né? Que não tem a ver de machismo no Édipo. É isso mesmo, né? Porque a gente não está dizendo aqui que o pai é mais importante, que a mãe é menos importante, ou vice-versa. São lugares e são funções que o que é que eu estou entendendo, né? Que um vai cedendo lugar para o outro e esses lugares se atravessam e se conversam. Não se trata de rivalidade dessas funções ou de um mais importante, um menos importante, que a psicanálise só fala de pai ou só fala de homem, não tem, como diz o povo aqui no Ceará, não tem nada a ver com o cascaço. São coisas diferentes, meu povo. Bem, Mardono, meu companheiro de jornada, Freud disse assim, quase achei um ser humano que me compreendeu, quase. Eu digo assim que nem Freud, que tu para mim já é um companheiro nessa jornada aí, nossa, que é solitária, né? Mas aqui e acolá a gente acha umas companhias, né, não? Acho, eu fico muito grato de você aparecer como uma das companheiras e companheiros, pela sua simpatia e a sua agilidade mental. Eu gosto muito de conversar com você. Eita, Eu queria só... Hoje me procurou uma pessoa e disse assim, ei, eu gosto do jeito que tu fala de psicanálise. Eu digo, é porque eu estou falando cearense. Quando a gente vai falar de Lacan, a gente fala no cearês, no carirês, né? Você fala no fortalezês, na verdade, uma das grandes contribuições de Lacan para a psicanálise é ter matemizado a psicanálise, ter podido formular uma álgebra e, posteriormente, uma topologia aonde as coisas se expressam sem sotaques. Não importa se o sotaque é caririense, se é francês ou se é austríaco, a questão da psicanálise está colocada de uma outra maneira hoje. Ela é uma questão muito mais rigorosa do que o sotaque de cada um. Né? Exato, né? Acho que tem algumas questões que apareceram agora, eu não sei se você quer retomar essas... Apareceram aqui na tela uma ou duas coisas. A gente pode fazer depois? Não, essas aí são os comentários que a gente já tinha pegado aqui na nossa conversa. Tá e certo. Eu vou colocando para ficar registrado na nossa live. Eu quero... porque daqui a pouco eu vou ter que entrar no meu trabalho, né? Esse trabalho aqui que eu estou fazendo para a psicanálise, esse aqui é o que eu escolho, o que eu gosto. Eu tenho um que eu estou sobrevivendo ainda. Isso aí é outra história. Esse aqui é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Isso aqui é onde está o meu desejo. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, meu povo. Brevemente, eu vou conseguir fazer essas conversas pelo YouTube. Brevemente, vamos nos livrar do Facebook. E tem gente que não gosta do Facebook. Eu estou aqui no Facebook só fazendo raiva. Porque esse tipo de conversa aqui no Facebook nem sobe na timeline.
Mas, por enquanto, nós estamos no Face, mas logo, logo eu vou conseguir transmitir no YouTube. Então, você já aproveita, entra lá no YouTube, procura Macedônia Félix. Só tem eu com esse nome no YouTube, meu povo, Macedônia. Já escreve lá no canal, porque nós vamos falar mais de psicanálise, mais desses assuntos que nos atravessam e que eu estou gostando de falar é desse jeito aqui. Aí vai lá para o YouTube, certo? Aí depois, daqui um tempo, eu vou colocar esse papo meu com o Mardoni também, lá no YouTube. José, não vinha falar de Deus Pai agora, não, que não dá tempo, não. Tu acha, Mardoni? José tá colocando um negócio aqui de Deus Pai. Deus Pai vai ficar para depois, viu, José? Outro papo, porque nós agora temos que encerrar. Aí, assim, só para finalizar, só mais um pouquinho, meu povo. Domingo vai ter o 5º episódio da série online Sofrimentos Contemporâneos. Eu sei que tem muita gente que já está acompanhando, estou gostando demais de fazer esse trabalho. Aí eu vou conversar com o Raul Marx, que também trabalha com a psicanálise, é psicanalista. Nós vamos falar sobre depressão. 5h da tarde, o horário que o Nelson Neto cantava. O que é que eu vou fazer no domingo à tarde? Então, domingo à tarde você vai entrar aqui, por enquanto, ainda no YouTube, por enquanto, ainda no Face, e vamos falar aqui sobre depressão, 5h. E Mardoni, é só dizer assim, é quase além do princípio do prazer, conversar com você. E nós vamos fazer mais vezes. Ainda bem que é além do princípio do prazer. Ainda bem, né? Então, boa noite, né? Boa noite a todos. Suas palavras finais. Tá. Obrigado, Macedônia. Obrigado pelo convite, pela simpatia, pela inteligência, por tudo isso que você traz. Eu não tive aqui na minha tela. Você tem aí, eu entendi que você sabe quem está, quem não está. Eu não tenho aqui as pessoas às vezes aparece, mas passou a Cassandra, passou o José. Eu vi a Cassandra aí e agradecer a questão dela e os outros colegas que porventura tenham estado aí, e a todos aqui que participaram, que enviaram comentários e perguntas. Quero desejar um bom Dia dos Pais para todos, que é domingo agora. E boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade. E não percam aí no domingo o Raul, que é meu chapa, e que é um cara genial. Vai ser massa, viu? Gente, boa noite, até o nosso próximo encontro. Tchau, boa noite, então. Tchau. Quase que eu falei igual a Xuxa, tu viu aí? Tchau, tchau.